Bom dia, meus irmãos e irmãs. Meus queridos irmãos, vamos para a palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos para o livro de 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18, vamos ler. Vamos ler a partir do verso 20, meus irmãos. Assim, Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: Por quanto tempo vós cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se o é Baal, então segui-o. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Então disse Elias ao povo: somente eu permaneço um profeta do Senhor. Porém, os profetas de Baal são 450 homens. Que nos deem, portanto, 2 novilhos, e que escolham um novilho para si, e cortem em pedaços, e o disponham sobre lenha, e não coloquem fogo por baixo. E eu prepararei o outro novilho, e o disporei sobre lenha, e não colocarei fogo por baixo. E clamarei vós o nome do vosso Deus, e eu clamarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. E todo o povo respondeu e disse: Está bem falado. E Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei o novilho para vós e preparai-o primeiro, porquanto vós sois muitos, e clamai o nome do vosso Deus, porém não coloquem fogo por baixo. E eles tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam, e clamaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, ouve-nos. Todavia não houve voz, nem ninguém que respondesse. E saltavam sobre o altar que fora feito. E sucedeu ao meio-dia que Elias zombou deles e disse: Gritai alto, porque ele é um Deus. Ou está conversando, ou ele está meditando, ou está em uma viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. E eles gritaram alto e se cortaram, segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. E sucedeu, quando era passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. E Elias disse a todo o povo: Cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços, e o colocou sobre a lenha, e disse: Enchei 4 barricas de água, e derramai-as em cima do sacrifício queimado, e sobre a lenha. E ele disse: Fazei-o pela segunda vez. E eles o fizeram pela segunda vez. E ele disse:
Fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar. E ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas as coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isso, eles caíram sobre suas faces e disseram: O Senhor, Ele é o Deus. O Senhor, Ele é o Deus. E Elias disse: Tomai os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. E eles os pegaram. E Elias os fez descer até o ribeiro de Quissom, e ali os matou. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Curve sua cabeça por um instante. Amado Deus, Senhor Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, nosso Deus, pela tua palavra, a palavra do Senhor, lâmpada para os nossos pés. Nós te louvamos pelo privilégio que nós temos, Senhor, de sermos guiados pelo teu Espírito por meio da tua santa revelação. Nosso Deus e nosso Pai, fale conosco essa manhã, como o Senhor tem feito sempre, para o louvor e a glória do nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. E que nossas vidas sejam edificadas, Senhor Deus, com a tua palavra. Que o Senhor Deus desperte o nosso coração e nos faça ver, ó Deus, aquelas coisas que ainda estão encobertas para nós. Ajuda-nos em tudo isso, na exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos aqui um trecho longo, mas apesar de ser uma história longa, é uma história bem conhecida de todos nós, que é o desafio do profeta Elias contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Na verdade, mais do que o desafio de Elias e dos profetas de Baal, é o desafio de Deus contra os falsos deuses, aqui representado por Baal, o falso deus dos Sidônios. Nessa manhã eu quero tratar com vocês especialmente dos versos 20 ao 30. E no domingo que vem eu vou continuar dos versos 30 até o final da nossa leitura que fizemos hoje. Então hoje eu quero tratar com os irmãos apenas a parte em que os 450 profetas de Baal são desafiados pelo profeta Elias a fazer com que o fogo caísse do céu, invocando o seu Deus, suplicando o seu Deus. Tudo isso acontece no Monte Carmelo. E o Monte Carmelo antigamente havia sido um lugar onde o Deus real e todo-poderoso era adorado pelo povo de Israel. Mas o Monte Carmelo, ele ficava bem na fronteira entre as terras de Israel e as terras dos Sidônios. Então, era um local de guerra, disputado. Até hoje, as fronteiras em alguns lugares são disputadas. Aquele país quer que as suas fronteiras sejam mais para lá, o outro fica protegendo a sua fronteira ou quer empurrar mais para frente. Então, houve um tempo em que aquele lugar acabou sendo dominado pelos Sidônios. E aonde Deus era adorado antigamente, passou-se a ser o lugar de adoração de Baal, que era o deus dos Sidônios. E eles faziam altares em cima dos montes, especialmente aqui no Carmelo, e ali eles invocavam o deus Baal e adoravam o deus Baal, exatamente como Israel antigamente havia feito. Eles também haviam adorado o Deus Todo-Poderoso com um altar que haviam construído naquele lugar. Agora Baal estava sendo adorado ali. E é nesse cenário que o povo de Israel, irmãos, se encontra para ver que Deus é o Deus verdadeiro. Quem vai responder ao desafio de Elias? O profeta solitário, que era Elias, ele convocou toda a nação para tomar uma decisão definitiva
em relação ao seu coração. Ou seja, onde você vai pôr a sua confiança? Porque naqueles dias a nação de Israel, ela servia ao Deus de Elias, mas também servia aos falsos deuses. O coração deles estava dividido entre o Deus único e verdadeiro e os deuses falsos. Então eles tomavam todos eles e adoravam. Ora prestavam louvores e culto a Baal, ora prestaram louvores e culto a Deus. Então eles são chamados para tomar uma decisão ali, diante de tudo que eles vão ver. E essa escolha não poderia ser mais clara. Servir ao Deus vivo ou continuar cocheando, essa é a palavra que Elias usa, cocheando entre dois pensamentos, buscando ídolos ou buscando o Criador, o Todo-Poderoso, o nosso Deus. Então, nesse contexto, Elias propõe uma prova decisiva para desmascarar a falsidade de Baal e revelar que Deus, o Senhor, é o verdadeiro Deus. A disputa era simples, irmãos, mas tinha muitos significados envolvidos nela. O Deus verdadeiro iria se manifestar enviando fogo do céu. É por isso que algumas vezes Elias diz aqui no texto, não ponham fogo por baixo. Ou seja, não acendam fogo. O fogo tem que vir do céu, tem que vir do céu e tocar ali a oferta queimada. Então, eles fazem seus sacrifícios, erguem seus altares para o sacrifício, dispõem lenha, assim como Elias havia dito. Os profetas de Baal, eles têm uma liturgia, uma maneira de adorar que era muito diferente. Nós vimos no texto que eles saltavam, pulavam, gritavam, se cortavam. Aquela era, de fato, a maneira da adoração cananeia, né? A maneira como os pagãos adoravam as suas divindades. Não só Baal era adorado assim, mas havia outras divindades no mundo antigo que também eram adoradas exatamente dessa forma. Então, aquele era o momento de tomar uma decisão, irmãos. Era o momento da decisão do Monte Carmelo. E ali não foi o momento de decisão só para o povo de Israel, irmãos, naquela época. Mas é um momento de decisão para todos nós. Porque nós também precisamos definitivamente apontar o nosso Deus e dizer a quem nós servimos de verdade. Se o Deus Todo-Poderoso ou algum falso Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês para 3 pontos importantes nessa mensagem. A primeira é a escolha que precisava ser feita pelo povo. Elias, ele conclama o povo a tomar uma decisão. Olhe para o verso 21, capítulo 18, verso 21. O texto diz claramente, e Elias chegou diante de todo o povo e disse, por quanto tempo vós cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se o é Baal, então segui-o. E o povo não lhe deu uma palavra sequer, não respondeu nada. Mas Elias coloca o povo sobre uma decisão. Quem vocês vão seguir de verdade? Quem é Deus verdadeiro para vocês? O povo de Israel buscava, naqueles dias, tanto o Deus de Israel, como eu disse, quanto o próprio Baal. Então eles tinham uma religião misturada, sincrética. Você sabe quando os cristãos começam a olhar para suas escrituras sagradas e obedecer a Deus, e a fazer o que Deus manda nas escrituras, e a cultuar como Deus requer, mas ao mesmo tempo, eles começam a trazer coisas, às vezes até de outras religiões, fora das escrituras, e misturam essas coisas com a sua fé, com o seu cristianismo, com a sua adoração. Era isso que o povo de Israel estava fazendo. Eles conheciam Deus, mas ao mesmo tempo estavam enamorados com as coisas relacionadas à falsa adoração de Baal. Então eles misturavam a adoração. Eles cultuavam tanto um quanto o outro. O termo que Elias usa em relação aos pensamentos deles era o termo cocheavam. Veja aí no verso 21. E esse termo, irmãos, ele vem da palavra coxo. A palavra coxo é a palavra que se aplica a pessoas que têm alguma deficiência, que são aleijados das pernas e que não conseguem caminhar bem.
a palavra ela aponta também para pessoas que andam para um lado e para o outro. Lembra que o coxo ele não anda assim, não é? Porque ele caxinga, então ele pende para um lado e para o outro. E Elias está dizendo exatamente isso acerca de Israel. Elias está mostrando como era o coração dos israelitas. Era como um coxo. Ora estava para um lado, ora estava para o outro. Ora estava com o Deus de Israel, o Deus revelado aos seus pais. Ora estava com Baal, com as falsas divindades. Eles estavam de um lado para o outro. Eles não tinham uma direção firme a seguir. Eles bombeavam pelo caminho. Durante a leitura das Escrituras, irmãos, de toda a revelação de Deus, nós vamos encontrar várias vezes o Senhor dizendo que nós precisamos caminhar firme pelo caminho. E Ele está falando ali de caminhar com Ele. Isto é, de depositar a nossa fé e confiança nele, nem pendendo para a direita, nem para a esquerda, não se apartando do caminho do Senhor, da estrada do Senhor, ficando firme naquela estrada, sem cochear, nem nos pensamentos, nem nos pés, mas andando sempre no caminho do Senhor. E Elias está dizendo exatamente isso para o povo. Elias não só está chamando o povo a tomar uma decisão, como Elias está expondo, de fato, como o povo se comportava diante de Deus. Como aquela fé estava enfraquecida no Deus Todo-Poderoso. Como eles iam de um lado e para o outro na sua confiança, na sua adoração. Ele lembra ao povo que está sozinho naquela disputa que eles vão ver agora. Isso não só mostra, irmãos, a confiança que Elias tinha em Deus, porque de fato Elias se porta sozinho numa situação difícil, porque de fato ele era o único profeta de Deus lá no Monte Carmelo, enquanto Baal tinha os seus 450 profetas. Que igreja, não é? Só profetas havia 450 daquele falso Deus. E Elias diz: e eu estou só, solitário, sozinho aqui. Ele, na verdade, não estava só, porque o Senhor sempre estava com ele. Mas era uma disputa muito desequilibrada aos olhos humanos. E, além do mais, eles estavam no Monte Carmelo, que, como eu disse a vocês, era um local de adoração a Baal. É como se eles estivessem jogando no estádio do inimigo, do adversário, onde ali há a torcida do adversário a seu favor, etc. Elias estava só, somente ele contra o mundo todo que estava ali, adepto a Baal e à idolatria. Mas sabe, irmãos, na verdade, quando nós temos Deus, isso pouco importa. Você pode estar sozinho, você pode ter uma multidão contrária como adversários, mas se o Deus Todo-Poderoso está do seu lado, como nós vimos aqui na leitura, se o Senhor é com você, não adianta, nada poderá derrotá-lo, nada poderá fazê-lo tropeçar ou cair, porque Deus é contigo. Então, a confiança de Elias era maior e segura no Deus Todo-Poderoso, porque ele sabia que Baal não era Deus, era um falso Deus. Era um ídolo criado pela arte e imaginação dos homens. E por outro lado, ele também sabia que o Senhor era Deus de fato. Veja quantas coisas Deus fez poderosamente, como vimos nos textos passados, para livrar Elias, para sustentar Elias. Quantas coisas maravilhosas Deus fez por Elias, como a ressurreição da filha da viúva, do filho da viúva de Sarepta, do milagre da farinha e do óleo que não acabavam. Então Deus sabia, Elias sabia que Deus era Deus. Ele podia clamar a este Deus, e esse Deus viria ao seu encontro. Nós temos também as regras dessa disputa que são aqui apresentadas e estabelecidas pelo profeta Elias. Primeiro, era um sacrifício que devia ser feito. Era uma adoração. Então, o que Elias está dizendo aqui é que o que ia acontecer ali era um ato de adoração a Deus.
Elias adoraria o Deus de Israel, e os profetas de Baal adorariam Baal, o falso Deus. E Elias diz: o Deus que responder e receber a oferta e pôr fogo na oferta, esse é o verdadeiro Deus. Vocês clamam ao Deus de vocês, eu clamarei ao Senhor, o meu Deus. E assim foi feito, irmãos. Um novilho sacrificado, cortado, disposto em cima de um altar de pedra, o altar de pedra que os próprios adoradores de Baal construíram, e depois um altar de pedra que o próprio Elias fez. Ele reconstrói um antigo altar do Senhor, como o texto diz. O Deus verdadeiro deve responder com fogo que desce do céu. Então, o fogo não poderia ser aceso pelos homens, porque seria muito fácil, neste caso, falsificar a cena, de alguma forma forjar aquela cena. Mas se o fogo viesse do alto, do céu, como uma chama e se lançasse por cima do altar, não haveria dúvidas, irmãos, que algo sobrenatural, algo divino, uma força poderosa do alto estava ali acontecendo, se manifestando. Se fosse Baal, isso provaria que Baal era Deus de verdade. Mas se fosse o Deus de Israel, isso também provaria que ele era o Deus verdadeiro. Então era uma disputa que exigia não apenas adoração a Deus, mas também uma manifestação do poder sobrenatural, uma manifestação do grande poder da divindade. Veremos então se Baal é Deus ou se o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Por isso a pergunta e o questionamento do profeta Elias: escolhei hoje quem vocês devem servir. Parem de cochear entre dois pensamentos sobre Deus. Tomem uma decisão. Decidam agora. Vocês verão uma grande manifestação do poder. Decidam quem vocês vão servir a partir de agora. Era uma cena, inclusive, que havia uma grande multidão de espectadores, porque o texto nos diz, no verso 20, que Acabe enviou todos os filhos de Israel para o Carmelo. Ele mandou os seus mensageiros comunicarem o que ia acontecer, para que todo Israel se juntasse naquela ocasião no monte para ver aquilo, aquela grande disputa. Era como uma final de campeonato, irmãos, aonde o estádio estaria lotado e todos estariam ali assistindo aquela disputa, aquela cena, aquela partida tão importante que acontecia no Monte Carmelo. Todo Israel está ali, toda a casa do rei está ali, as multidões estão esperando que Deus vai se manifestar, que Deus irá mostrar que Ele é o verdadeiro Deus. Bom, nas cenas seguintes nós temos Baal sendo desmascarado, ou a idolatria sendo desmascarada. Porque Baal é apenas um representante, irmãos, de toda a idolatria da terra. Algumas nações adoravam outros deuses, como Moloque, como Asserá e outras divindades que eles haviam criado segundo a arte e imaginação. Então, nesta cena, Baal é apenas o representante de todos os ídolos, todos os falsos deuses. Se Baal é desmascarado, todos os falsos deuses são desmascarados com ele. Se Baal não responde, é porque nenhum deus falso, nenhum ídolo pode responder. Nem ele, nem nenhum outro. Então, o que nós temos agora é esse desmascaramento da divindade falsa. Primeiro, ele é desmascarado por meio dos seus próprios sacerdotes. Notem que havia 450 sacerdotes que clamavam a ele. Os sacerdotes de Baal preparam ali todo o sacrifício. Eles seguem exatamente as orientações. Eles tomam o novilho, o touro, eles abatem o touro, eles cortam o touro, colocam sua carne em cima do altar de pedra, dispõem lenha ali para queimar. Eles fazem tudo como havia sido dito, tudo como se havia pensado. O texto diz que eles clamam a Baal até o meio-dia.
Então perceba que havia uma esfera de adoração religiosa, pagã, muito forte. Isso acontece de manhã cedo, e eles adoram até o meio-dia, clamando até o meio-dia. Mas a idolatria aqui é desmascarada. Eles gritam, ó Baal, ouve-nos. Mas a Bíblia diz, porém, não houve voz, nem ninguém que respondesse. Eles estão clamando, eles estão suplicando, eles estão cantando, eles estão levantando suas mãos e requerendo que Baal se manifeste, mas Baal não respondia. Não houve voz e nem ninguém que respondesse, é o que diz o texto. Esses rituais que eles faziam ali, meus irmãos, eram rituais cruentos, ou seja, havia literalmente derramamento de sangue, não só do animal que era sacrificado, que era abatido, cortado, então claro que tinha sangue. Mas esse rito pagão havia sangue dos próprios sacerdotes, porque o texto diz que nesse rito eles se cortavam com facas, eles faziam cortes na sua própria carne, o sangue escorria, o sangue deles escorria sobre o sacrifício. E eles faziam isso e clamavam cada vez mais a Baal. Esse rito dos cananeus, ele representa uma história acerca de Baal que é bem interessante. Porque para eles, na época que as chuvas passavam e via o período de verão, de estiagem, na cultura religiosa deles era como se Baal morresse ali. E Baal só iria ressurgir ou ressuscitar quando as chuvas voltassem. Na verdade, o retorno das chuvas era um sinal de que Baal havia ressurgido dos mortos e trazia com ele a chuva de volta. Por isso a terra florescia, por isso havia essa manifestação de vida novamente aparecendo, etc. Então, quando eles se cortavam, eles estavam nesse rito representando a morte de Baal, como se Baal estivesse morrendo e eles no sacrifício de corte estivessem também como Baal morrendo para ressurgir. Mas não havia nenhum tipo de resposta na adoração que os 450 sacerdotes ou profetas de Baal faziam aqui. Ele simplesmente não respondia, meus irmãos, nada acontecia. A Escritura diz que eles saltavam sobre o altar, que eles se cortavam com lancetas, que eles cantavam em alta voz, nada acontecia. Som nenhum podia ser ouvido. Diz o texto ainda que eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, quase no fim da tarde, à noite, chegando à noite, com todos os seus ritos religiosos, mas simplesmente nada podia ser ouvido. Silêncio absoluto, irmãos. Aqui também, o falso Deus ou os ídolos não são desmascarados apenas pelos sacerdotes, nessa cena em especial. Mas ele é desmascarado pelo próprio profeta Elias. Veja como Elias, observando a adoração deles, se comporta. Primeiro, a Escritura diz claramente que Elias zombava deles. Ou seja, Elias olhava toda aquela manifestação, todo aquele culto pagão, toda aquela adoração vã, inútil, e zombava deles. Zombou de Baal. Vocês sabem que as pessoas, às vezes, irmãos, mesmo cristãos, eles temem de alguma forma falar contra um ídolo. Não vou fazer isso não, que vai que de repente eu sou castigado, alguma coisa acontece. Como se o ídolo pudesse se defender, como se o ídolo pudesse dar um castigo, um juízo. É um ídolo, irmãos. Só Deus é Deus, mas às vezes os cristãos ainda têm essa trava, não é? Eles têm medo, eles têm um certo receio de falar contra o erro. Não precisamos ter isso. Veja como Elias se comporta aqui. A Escritura diz claramente que Elias zombava dos profetas e zombava de Baal. Elias diz, gritem mais alto. Talvez ele não esteja ouvindo o clamor de vocês, o céu é alto. Gritem mais alto, com força.
Nada, irmãos. É claro que Elias usava aqui uma expressão de zombaria. Elias estava simplesmente zombando porque Baal jamais podia ouvir, porque Baal não existe, a não ser na cabeça dos seus adoradores. Mas Elias sabia que ele nunca ia responder, porque ele era uma divindade criada pelo homem, pelo coração caído do homem. Elias diz: pode ser que Baal esteja conversando, ele está distraído com alguém ali, com uma outra divindade. Não fale mais alto para que ele ouça a voz de vocês. Sempre o profeta de Deus faz escárnio dos ídolos. Ele diz então, talvez ele esteja meditando. A Bíblia, nas nossas traduções, irmãos, é muito elegante aqui, porque, na verdade, a expressão aqui não é meditar no original. No original, o que Elias está dizendo é que talvez Baal esteja no banheiro, fazendo o número 2. É exatamente isso que ele diz aqui. Veja como ele escarnece da idolatria. Veja como ele humilha, em certo sentido, os profetas de Baal que estão em desespero, desde de manhã até o final da tarde, cantando, clamando, gritando, se cortando, pedindo que Baal responda com fogo do céu, e nada acontece. Então Elias diz, ele está lá no banheiro, espere um pouco, deixa ele terminar suas necessidades, ele vai ouvir vocês, clamem mais alto. Irmãos, aqui o próprio profeta escarnece de maneira muito violenta. Ele diz ainda, talvez Baal esteja viajando, talvez é por isso que ele não responde vocês, ele viajou. Veja como Elias escarnece. Talvez ele esteja dormindo e vocês têm que acordá-lo. Gritem mais alto, porque o Deus de vocês está dormindo. Então, nesses versos em que aparece o escárnio de Elias, o nosso profeta, o profeta do Senhor, aparece também, irmãos, a insignificância da idolatria, dos ídolos em si mesmo, dos falsos deuses, irmãos. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós então temos a resposta de Baal aqui no texto. E a resposta dele não poderia ser outra, senão silêncio. Às vezes, a gente diz assim, o silêncio é a melhor resposta. Você está conversando com alguém que está zangado e você ali foi magoado e você não diz nada. A pessoa fala e você fica em silêncio. Você está dando uma resposta com o silêncio, não é? Baal, que não existe, também deu uma resposta aqui. A resposta mais típica que ele poderia dar, não falar nada. Porque ele não pode falar nada. Porque ele não existe. Então há um silêncio total. No verso 26 a Escritura diz, não houve voz, nem ninguém que respondesse. Lá no verso 29, de novo a Escritura diz, não houve voz, não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. Ou seja, nada. Simplesmente silêncio total, irmãos. Eu quero levantar aqui um parêntese, porque verdadeiramente, quando os profetas de Baal clamaram, fogo poderia ter caído do céu. Porque as Escrituras nos ensinam que o diabo, Satanás, ele tem o poder da mentira. E ele pode operar sinais e prodígios da mentira. E é exatamente fazendo isso que ele engana muitas pessoas sobre a face da terra. Com sinais que parecem miraculosos e milagres verdadeiros, mas que são forças de demônios que operam sobre a terra e que imitam o poder de Deus, a glória de Deus. Então aqui, como em muitas ocasiões acontece, Satanás podia ter se manifestado para iludir os seus adoradores, enganá-los, mantê-los presos à mentira. Porém, irmãos, nessa disputa específica aqui, o Senhor, o nosso Deus, não permite que o diabo se manifeste de qualquer forma.
porque era o nome de Deus que estava em jogo. Era quem é o verdadeiro Deus, e só o verdadeiro Deus vai responder com fogo. Então, para que Satanás possa agir, ele precisa sempre que Deus permita, que Deus autorize. Vocês lembram do caso de Jó, em que Jó vai e pede a Deus autorização para tocar em Ló. Satanás quer tocar em Jó, e ele pede a Deus autorização para que o diabo possa agir. Deus precisa permitir que ele haja. Mas aqui Deus não vai permitir, porque o seu nome santo está em jogo, irmãos. É a verdade do seu nome que está em jogo. Só o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Então aqui ele impede toda a tentativa do diabo. Todo o poder é refreado, todo o poder do inimigo é refreado, porque Deus é quem vai responder com fogo. Então, se Deus refreia todo o poder do inimigo, só o silêncio existe. Não há nenhuma manifestação de poder, só há silêncio total. Então, mesmo que o diabo às vezes possa intervir com sinais e prodígios de mentira, por meio dos ídolos das falsas religiões, irmãos, essa disputa não. Essa o Senhor não permite que ele faça isso. Eu tenho algumas aplicações para os irmãos nessa manhã. Primeiro, irmãos, os ídolos sempre estarão em silêncio, porque eles não são nada. Não temam ídolos de pedra, de barro, de gesso, de ferro, seja de madeira, de que material for. Porque os ídolos nada são em si mesmos. São apenas pedaços de materiais, sejam eles pedra, barro, madeira, qualquer coisa, e nada mais do que isso. Eles nunca podem falar mais do que o silêncio. Como disse o nosso salmista, no Salmo 115, dos versos 7 ao 8, dos versos 5 ao 8, eles têm boca, mas não falam em relação aos ídolos. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm narizes, mas não cheiram. Eles têm mãos, mas não seguram. Eles têm pés, mas não andam. Nem fala alguma sai através de sua garganta. Eles são mudos, são silenciosos. Por isso Baal não respondia. Os ídolos são nada, meus irmãos. Em segundo lugar, Jesus Cristo é o único que pode nos ouvir, porque ele verdadeiramente é o Deus vivo, e ele, e não Baal, mas ele, o Senhor Jesus, ressurgiu dos mortos. Cristo é Deus verdadeiro. O apóstolo João, ele diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E eu quero encorajar, meus irmãos, cada um de vocês nessa manhã, a tomar uma decisão e não mais cochear entre dois pensamentos. Buscar a Cristo com toda a confiança. Não dividir a confiança que vocês têm em Jesus com ninguém. Creia tão somente no Senhor, no Salvador, no bendito Salvador Jesus Cristo e em ninguém mais. A fé em Cristo que nós devemos depositar deve ser uma fé exclusiva nele e também totalmente voltada a ele, sem que sobre nada para ninguém mais. Às vezes você diz assim, mas eu não tenho ídolos, pastor. Mas você tem ídolos do coração. Você confia no seu dinheiro, mais do que em Deus, mais do que em Jesus. Você confia na sua força, na força do seu braço, na sua inteligência, etc. Isso são ídolos na nossa vida. Você deve abandonar todos eles e colocar sua confiança só em Jesus Cristo, o Senhor. Porque só o Senhor responde, não com silêncio, mas com poder, nos amando, nos guardando, nos livrando das tentações, abençoando nossas vidas,
abrindo os caminhos, vencendo os nossos inimigos. Só o Senhor Jesus responde dessa forma, irmãos. Então, em contraste com o fracasso de Baal nessa passagem, nós temos a vitória suprema do nosso Salvador Jesus Cristo na cruz e na ressurreição. Porque ele de fato foi pregado no madeiro, mas ele ressurgiu dos mortos. Enquanto que a lenda que Baal ressurgia dos mortos não passava de invenção. Mas Cristo ressuscitou. Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Onde Baal permanece em silêncio, não fala nada, Cristo clamou, está consumado. E isso assegura a nossa salvação para sempre, perpetuamente, irmãos. E no terceiro dia, o nosso Senhor ressuscitou, vencendo a morte, provando que Ele é o Senhor de todas as coisas. A cruz, que parecia ser um momento de derrota para Jesus Cristo, revelou, na verdade, ser o cume da sua vitória. Porque com a morte de Jesus, nós somos remidos dos nossos pecados. E com a morte de Cristo, ele pode provar que vence a morte com a sua ressurreição. Como você saberia que Cristo era poderoso para ressuscitar dos mortos se ele mesmo não ressuscitasse dos mortos? Se ele mesmo não provasse que a morte não pode vencê-lo e nem é mais poderosa do que ele? Então a sua morte, irmãos, é o cume, é o centro da nossa alegria, porque com ela nós não só somos sarados dos nossos pecados, mas nós temos a plena garantia de que ele é maior do que a morte ao ressuscitar dos mortos. Em Cristo nós encontramos não apenas respostas, mas nós encontramos vitória, vitória final, vitória eterna para todos nós. Então que nós possamos, desse modo, rejeitar os ídolos que nos deixam vazios, qualquer que seja ele, e colocar a nossa fé firmemente naquele que não somente ouve, mas também age em nosso favor, oferecendo-nos a vida eterna e abundante para todos nós. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Toda aquela cena, ela deve nos fazer olhar, não para o Carmelo, mas para o Monte da Caveira, o Gólgota, onde Cristo foi pregado e morto e ressuscitou. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos ficar de pé para orarmos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor Deus, pela tua grande misericórdia e compaixão. Obrigado, Senhor, por nos fazer lembrar mais uma vez que o Senhor é conosco, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus único e vivo, e que não há outro além de ti. Senhor Deus, guia nossos pensamentos sempre ao teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador maravilhoso. Dai-nos, Senhor Deus, a confiança que nós precisamos para caminhar com fé, com segurança e plenamente, Senhor Deus, seguros de que Cristo é o nosso campeão, o nosso Salvador maravilhoso. Ajuda-nos nisso, Senhor Deus. Ajuda-nos a não confiar em nada além do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome dele, de Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Não saiam agora. Tem um aviso.